Mateus, o evangelista e apóstolo, ao escrever o chamado de Pedro e André, é muito sucinto na forma como ele descreve a cena, de tal modo que o que nos chama a atenção é de verdade a atitude dos irmãos de deixarem tudo ao escutar a voz de nosso Senhor. Vejam que é um dia normal, um dia qualquer, um dia comum, e ali, sem nada de extraordinário, nosso Senhor os encontra. Estavam no comum, trabalhando no dia a dia, e ali, no trabalho, nosso Senhor chama os dois: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Um chamado bonito, enigmático, um chamado totalmente extraordinário para aquelas circunstâncias. Pescadores de peixes se transformarem em pescadores de homens, deixarem tudo, a barca, as redes, a pesca, para seguirem a um homem. Só a força do Espírito Santo de Deus é capaz de fazer isso. Porque, humanamente, eles não seriam irresponsáveis de tudo deixar para seguir aquele moço esbelto de 30 anos. Para que eles pudessem tudo deixar, já deveriam viver na graça de Deus, nessa procura única, pessoal, que todos nós temos, essa busca sincera da verdade. E aqui, quando eles escutam a voz, eles imediatamente deixam as redes, como também nos fala Mateus. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguiram sem saber para onde ir. Seguiram simplesmente encantados pela belezura, pela formosura, pela serenidade daquele homem. E ali depositaram a confiança. Pedro foi feliz. André foi feliz, porque foram capazes de responder com amor, na força do Espírito Santo de Deus, ao chamamento de Deus, sem deixar reserva nenhuma para si. Isso é tão bonito, minha gente, porque nós respondemos a Cristo, mas comumente nós reservamos tantas coisas para nós. Queremos dizer a Cristo assim: Senhor, aqui eu te sigo, mas aqui eu faço do meu jeito. Senhor, aqui eu te sou obediente, vou para onde tu fores, mas aqui eu caminho do meu modo. Nós somos tentados o tempo todo a ter essas reservas e não nos lançarmos totalmente nas mãos de Deus. E o bonito é que eles foram felizes porque eles confiaram em Deus, esperaram em Deus e sabiam que não seriam decepcionados. Por quê? Porque a honestidade na resposta a Deus nunca é decepcionada. É tão bonito porque muitos santos, ao longo da história da igreja, eles descobriram o sentido da vida, ao esquecerem de si e assumirem na própria vida o Evangelho. Mas eu confesso a vocês, é uma aventura dolorosa. Por isso que muitos
vão ficando no meio do caminho, porque é uma experiência de uma resposta diária a seguir, não uma ideia, uma filosofia, uma instituição, mas ser encantado com a beleza de Deus, ser encantado com a presença real de Deus nas nossas vidas, de tal modo que por Ele eu tudo deixo, de tal modo que por Ele eu me entrego totalmente e sou capaz de responder aos maiores absurdos do Evangelho unicamente por amor a Ele. Confesso que é difícil e confesso a vocês também como é raro encontrarmos isso nos dias de hoje. Infelizmente, os homens buscam reservar o tempo todo coisas para si, com medo de se abandonarem em Deus e serem felizes. Com medo de, ao assumir a vida que Deus sonhou, se frustrarem e serem infelizes. E aqui, André, Simão, ao seguir nosso Senhor Jesus Cristo, eles não sabiam as dificuldades que enfrentariam, mas também não tinham conhecimento da dimensão que o nome deles haveria de perpassar o tempo e a história, de tal modo que nós estamos hoje, 2021 anos depois, falando daquele encontro ímpar, daquele encontro bimilenar que lá atrás aconteceu e que revolucionou a história. Olhem que André, Simão, respondem a Jesus Cristo, vão embora atrás daquele homem. André não saberia de modo algum o destino da sua vida. Simão Pedro não imaginaria de modo algum que seria o seu irmão a apontar o Messias e ele tudo deixar para seguir a Jesus. Eles não tinham a dimensão daquela aventura que eles estavam começando a viver, de tal modo que, vocês sabem, São Pedro é colocado como chefe da igreja, morre crucificado, e na hora da sua morte ele diz: não me crucifiquem assim, eu não sou digno de morrer como ele morreu, deixe-me ser crucificado de cabeça para baixo. E assim São Pedro é crucificado de cabeça para baixo, para não morrer como seu mestre, como seu Senhor, como seu encantador. André, da mesma forma, amado, veneradíssimo pela igreja grega, discípulo dos gregos, na hora de sua morte, também não quer ser morto como seu Senhor. Não saberia dizer se ele contemplou, ouviu ou soube da morte do seu irmão, tendo em vista que foram para lugares diferentes evangelizar, anunciar o Evangelho. Mas André também não aceita morrer crucificado assim, e é crucificado como um X, a famosa cruz de Santo André. E assim, André e Simão são martirizados e entregam o seu amor totalmente a Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nessa vida as desilusões, as dificuldades, os problemas todos batem às nossas portas. Mas é preciso que nós tomemos consciência de que vivemos e estamos em Deus, de que o Senhor, o bom Deus, é o norte do nosso viver. A nós nos resta simplesmente e unicamente
irmos entregando a nossa vida a Jesus Cristo aos pouquinhos e não reservando nada para nós, mas lutando todos os dias para sermos totalmente de Deus, na feliz esperança daquelas palavras preciosas e tão caras aos discípulos de Cristo: quem quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. E é essa consciência que nós temos, que ao irmos perdendo essa nossa vida, muitas vezes tão pecadora, estamos ganhando a nossa vida para a eternidade na glória dos céus. Que o Senhor, o bom Deus, nos sustente, nos mantenha de pé e nos faça de verdade crescermos todos os dias na amizade com Ele, para alcançarmos os céus. Vamos ficar de pé.